As obras da piedade quaresmal. O Evangelho nos mostra 3 obras de piedade como expressão de fé em Deus: a esmola, a oração e o jejum. Estas 3 piedades vão aparecendo durante a quaresma nas leituras da Santa Missa. A esmola, a oração e o jejum são 3 pilares da religião que definem o nosso relacionamento com os outros, com Deus e com as coisas. Neles vivemos ou não a nossa verdade de filhos. Neles vivemos ou não conforme a justiça de Deus. A justiça de Deus se concretiza na esmola, na oração e no jejum, em um correto relacionamento com os irmãos, com o Pai do céu e com as coisas. Para a prática desses 3 pilares, a esmola, a oração e o jejum, tem o mesmo critério. Tudo deve ser feito em segredo diante de Deus e não em público para ser glorificado pelos homens. Pela experiência humana, qualquer ação nossa pode ser realizada de 2 maneiras opostas. Realizamos as coisas para o nosso autoprazer, que nós chamaríamos de egolatria, com o intuito de receber elogios e reconhecimento dos homens, ou realizamos tudo para agradar aquele que nos reconhece como filhos seus. Na vida cotidiana, o ser humano tem necessidade de ser visto e reconhecido, pois, para a mentalidade de muitos, quem não é visto por ninguém não é conhecido, não existe. Aqui está a escravidão dos olhos em função da vanglória. Mas somente quem sabe que é filho de Deus, amado infinitamente, está livre da vanglória, pois ele possui a verdadeira glória. Por isso, não pode acreditar em Deus quem procura a glória dos homens. Bom, vamos lá. A esmola. A linguagem utilizada por Mateus nesta passagem e nas outras 2 seguintes revela uma forte polêmica entre cristãos e judeus. Os hipócritas são os fariseus do tempo do evangelista que praticavam e queriam impor aos outros um cumprimento externo da lei de Moisés. Segundo Jesus, aos que querem entrar no reino dos céus devem cumprir a vontade do Pai sem ostentação. A expressão utilizada por Mateus para descrever esta atitude e comportamento somente aparece neste Evangelho e tem uma grande importância para a teologia de Mateus, mas não se trata da justiça como entendemos. Quando se fala da justiça nos círculos judaicos, trata-se do conjunto de atos que fazem um homem merecedor da salvação. Entre os fariseus do tempo de Jesus, estes atos de piedade eram fundamentalmente 3, a esmola, a oração e o jejum. Mas, para muitos, estas práticas se tornavam uma questão puramente externa e um motivo de orgulho, até o ponto de alguns faziam exibição pública de sua religiosidade. Os profetas do Antigo Testamento falam frequentemente do dever da compaixão para com o pobre, mas eles acentuam muito mais a justiça do que a caridade. O mendigo ou o pobre é acusação de um sistema injusto que gera pobres e miseráveis dependentes da bondade alheia. Mendigo é o fruto de uma sociedade que não quer partilhar seus bens para os outros. A esmola deve ser expressão da misericórdia que existe no coração de quem se faz solidário com a carência alheia. A solidariedade acontece quando o homem tem compaixão, quando sente na própria pele o sofrimento alheio. O que sobra para nós, por pouco que seja, sempre faz falta para os outros que não têm nada. Mas sempre ficamos incomodados, pois sabemos que isso nunca resolverá completamente o problema do mendigo ou do pobre. Mas a esmola é um sinal, um lembrete de que devemos lutar por um sistema econômico que realmente faça uma partilha justa dos bens. Refletamos as palavras de São Basílio: ao faminto pertence o pão que guardas, ao homem nu o manto que guardas até nos teus cofres, ao que anda descalço, o calçado que apodrece em tua casa, ao miserável o dinheiro que guardas escondido. É assim que vives oprimindo tanta gente que poderias ajudar. Santo Agostinho também vai dizer: o Senhor te fez servo bom, mas tu criaste em teu coração um mau senhor. Ficas alegres por causa da riqueza do cofre
e não te lamentas pela pobreza de teu coração? Há acréscimo em tua arca, mas observa bem o que diminui em teu coração. O próprio Jesus menciona a esmola para censurar a ostentação. Isso devemos começar dentro da nossa família. Enquanto isso não acontece, ficamos incomodados. Ao dar a esmola, Jesus pede a separação da pessoa, quem a dá, do seu gesto. A tua mão esquerda ignore aquilo que faz a direita, e o teu Pai dar-te-á a recompensa. A nossa tarefa como seguidores de Cristo é fazer o bem sem sermos contadores de nossos méritos, pois deixamos o resultado para Deus. O resultado do bem fica escondido ao homem que recusa de ser o juiz de seus atos. O único capaz de apreciar é um Deus invisível que habita no segredo e não presta conta a ninguém. E quem dá ao pobre empresta a Deus. Um dito popular diz: se você fizer um benefício, nunca se lembre dele. Se receber um, nunca se esqueça dele. A vida vivida apenas para satisfazer a própria pessoa nunca satisfaz ninguém. Não há melhor exercício para fortalecer o coração do que estender o braço para baixo e erguer pessoas. A bondade é o único investimento que nunca falha. A oração. A instrução sobre a oração é a mais extensa das 3 práticas de piedade judaica e está situada no centro itinerário do Sermão da Montanha. Esta instrução é composta por uma introdução sobre a forma de orar, o Pai Nosso, e uma conclusão que fala do perdão. Através desse texto, Mateus quer fazer uma catequese sobre a oração cristã, semelhante à de Lucas, mas cada um dos 2 evangelistas se dirige a um grupo distinto. Lucas escreve para uma comunidade que necessita aprender a orar. Mateus, ao contrário, escreve para uma comunidade que já sabe orar, mas necessita aprender a fazer a oração de outra maneira. Lucas tem diante de si uma comunidade de origem pagã que não tem hábito de orar. Será que viraremos pagãos se pararmos de rezar? Mateus, ao contrário, está diante de uma comunidade onde há bastante judeus que haviam aprendido a rezar 3 vezes por dia desde a sua infância. Mateus enfrenta um problema em relação à prática da oração. A oração, como as demais práticas religiosas, os fariseus convertem em um motivo de ostentação, em uma prática pura externa. A oração não é mais um momento de falar com Deus, mas serve de instrumento para alcançar honra e prestígio diante dos homens. Mateus convida os cristãos a recuperar o sentido religioso da oração, purificando-a daquilo que há desviado a oração de seu fim. Para Mateus, a oração do cristão deve estabelecer um relacionamento íntimo com o Pai. Entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai. Num clima de abandono e confiança em Deus, o Pai de vocês já conhece a necessidade que vocês têm. Os cristãos devem orar como Jesus orava, e o estilo desta oração é condensado na oração do Pai Nosso. Uma das principais raízes da vida cristã que nos ajuda a sugar a energia inesgotável do amor divino é a prática da oração. Nossa oração deve ser discreta, vivida na intimidade de nosso coração, repleta de silêncio capaz de perceber as insinuações do Espírito Santo. Mas só se cresce na vida de oração reservando a ela diariamente o mesmo tempo, pelo menos que reservamos às refeições que nutrem o nosso corpo. O jejum. O jejum lembra as relações com o outro, com Deus, com as coisas e consigo próprio. Na relação com o outro, o jejum é aquela limitação de vida que a sua presença impõe limite, que se torna um princípio de relacionamento, de comunicação e de comunhão. Na relação com Deus, o jejum é como a oração do corpo, que a própria vida não é absoluta, e sim o próprio Deus e sua palavra.
Na relação com as coisas, o jejum é um corretivo necessário para a ânsia de possuir coisas. Na relação consigo mesmo, o jejum nos conduz a um correto direcionamento com a nossa vida e a nossa morte. O jejum é também necessário para alcançar a sobriedade, que consiste no servir-se das coisas tanto quanto são úteis para amar a Deus e ao próximo. O ser humano ou aprende a ser senhor de seus sentidos, 5 sentidos, e de suas faculdades, orientando-os ao fim próprio, ou será escravo de seu apetite. Sobre o jejum, Mateus utiliza o mesmo esquema literário que há utilizado nas 2 instruções anteriores. Como já foi refletido no domingo anterior, o jejum era uma prática estendida entre os grupos religiosos ao redor de Jesus. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Mateus relata que Jesus praticou o jejum para preparar-se antes de exercer sua missão. E a comunidade de Mateus praticava o jejum, mas Mateus quer dar um sentido novo a esta prática, evitando toda a ostentação exterior. Com o jejum, evitamos que os bens deste mundo não nos escravizem. Faz uso deles para o bem próprio e do próximo, e neles degusta o bem maior que é Deus. Jejuar, então, significa abster-se de alimento, tomar uma atitude de respeito e de liberdade diante das coisas, fazer espaço para os outros e para Deus, confiar na providência de Deus, constituir um ato de conversão a Deus através das coisas. Neste tempo quaresmal, devemos aprender a morrer com Cristo para renascer com Ele. Com a ajuda de Sua graça, devemos combater tudo aquilo que, na nossa vida, impede o nascimento do homem novo anunciado pelo Evangelho. Nossas tendências materialistas, nossos pequenos apegos, comodismo, medo que nos impedem uma atuação mais eficaz, nosso farisaísmo em só querer fazer aquilo que nos dá vantagem ou prestígio, nosso vício, nossa dependência de celular, de internet. Muita gente acha que a quaresma é apenas um tempo em que não se come carne às sextas-feiras. No Brasil, a grande maioria não come carne em dia nenhum. Não por causa de dieta ou por questão de saúde, mas porque não tem condições para comprar. Por isso, aqueles que não passam necessidade devem, mesmo por uma questão de solidariedade aos necessitados, privar-se de carne ou de outras coisas. O jejum que agrada a Deus, diz o profeta Isaías, é quebrar as cadeias injustas, libertar os oprimidos e realizar a justiça. A quaresma, nesse sentido, é o tempo em que reassumimos a nossa vida cristã com engajamento efetivo de transformação do mundo em vista do reino de Deus. Hoje a liturgia nos convida a reconhecer nossa fraqueza ou debilidade. Quanta distância entre nós e o Evangelho, entre nós e a vida de fidelidade totalmente entregue de Jesus. Hoje, se olharmos para nós mesmos em nosso modo de viver e agir, brotará das profundezas de nosso coração as palavras que fazemos no Salmo responsorial. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Hoje somos convidados a ser sinceros, verdadeiramente, como nós mesmos. Se nos colocarmos diante de Deus, não poderemos nos gloriar em nada, quanto nossos desejos e interesses nos dominam. Quantos desejos que temos que impõem nossos critérios e nossa vontade, que pouca capacidade de renunciar para o serviço dos outros. Quão pouco nos esforçamos para compreender os que não pensam como nós. Quão pouco temos rezado. Hoje Jesus nos convida a rezar mais, a fazer mais caridade e a nos controlar mais. Tudo isso deve ser nosso programa para esta quaresma, para poder experimentar a vida glorificada, a vida pascal.
Amém. Uma santa quaresma para você. Fique na paz.